Fala, meus caros, beleza pura, beleza? Hoje nós vamos começar aqui a fazer uma coisa que vai se tornar um clássico total aqui no canal, que vai ser o seguinte: vai ser o primeira parte da minha leitura comentada de um dos maiores clássicos da economia austríaca, que é esse livro aqui. Esse é clássico, bicho, nossa senhora. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, As 6 Lições de Ludwig von Mises. Deixa eu chegar mais perto para vocês aqui. Gente, esse livro aqui é o seguinte: vocês encontram ele hoje na Amazon, na versão física igual essa aqui, ou melhor, uma capa diferente. Vocês encontram ele por R$20. Mas caso você queira ler na versão do Kindle, você vai encontrar esse livro por R$11 apenas. E essas aqui são as lições, ó. Primeira lição, capitalismo. Segunda, socialismo. Terceira lição, intervencionismo. A quarta, inflação. A quinta, investimento externo. E a sexta, política e ideias. Deixa eu guardar o livro aqui na minha mochila. O lance é o seguinte: qual foi a ideia? A minha ideia foi dividir naturalmente os temas do motovlog de acordo com as 6 lições. Então o que eu vou fazer? Cada dia uma lição. Então hoje nós vamos começar e vai ser com capitalismo. Deixa eu colocar a moto para esquentar aqui pra gente, porque agora são, quer ver que hora é essa? 6h21, estão vendo lá? 6h21 da manhã. Deixa a moto esquentar aqui um pouquinho enquanto eu falo para vocês do livro. Então tá, na verdade, o que é esse livro, gente? Esse livro é o seguinte: no ano de 1958, o Mises ele foi convidado para fazer 6 palestras na Argentina, desses temas aí, desses temas de cada capítulo do livro. E o que aconteceu? Eles gravaram as palestras. Depois essas palestras foram transcritas. E depois a mulher do Mises deu uma revisão, né? Vendo a questão de se tinha alguma palavra que se adaptasse melhor à forma escrita do que à forma falada que ele fez nas palestras. E organizou em 6 capítulos no formato de livro. Então foi isso que ela fez. E aí nós temos esse livro hoje. E o legal desse livro, o que é? Ele é um livro que hoje em dia ele já é um super clássico, né? E é um livro muito bacana para a gente começar na escola austríaca. Não é o livro que eu tô lendo no momento, sabe? Eu tô lendo o Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Mas como a gente está começando no canal e eu queria trazer um livro para a gente começar os estudos de escola austríaca, foi aí que eu tive a ideia de trazer esse livro. Na verdade, vamos nessa, né? Vamos andar. Esse livro é quase uma escolha natural, né? Super clássico, né? E ele coloca as ideias de uma forma muito simples, muito bacana. Daí você vê por que ele se tornou um clássico, né? Uma coisa de leitura fácil, sabe? De leitura prática, muito legal, que mostra realmente assim a genialidade do Mises, sabe? Em mostrar esses conceitos que na verdade são conceitos muito naturais e conceitos assim quase que a gente pensa de uma forma talvez até automática, que são os conceitos da escola austríaca de economia, que em muitos sentidos a escola austríaca ela fala basicamente o óbvio, né? Que como nós que estamos no mundo real, nós não somos políticos, o que a gente faz é as coisas certas. A gente não faz como os políticos, né?
Você virar para qualquer pessoa que está no mundo real e falar para ela: vamos fazer uma impressora aqui e fabricar dinheiro, sem nenhum lastro e sem nada, qualquer pessoa normal vai falar: não vou fazer isso. Mas o político, o que ele fala? Sim, vamos fazer agora e vamos imprimir bastante, porque a gente ainda pode inflacionar a economia e com isso cobrar o imposto mais caro de todos. É isso aí, minha gente. O bicho pega. E esse é um dos motivos pelos quais eu tô tentando aqui fazer esse trabalho aqui no canal. Para quê? Vamos trazer consciência, né? Vamos trazer consciência. Vamos mostrar o que de fato é essa política socialista que a gente tem, né? E quando eu falo socialista, eu não estou querendo dizer daquele socialismo histórico aí, clássico, que existiu. O que eu estou falando simplesmente é que sempre que você pega, através dos impostos, você pega o dinheiro e o governo se apossa dele, ele está socializando esse dinheiro. Então, quanto mais impostos existem na economia, mais socialista é essa economia. Quanto mais liberdade existe na economia, menos socialista e, consequentemente, mais rica vai ser essa economia. Mas isso aqui não é o tema da lição de hoje. A lição de hoje é o tema capitalismo. E vamos entrar aqui no tema antes que a gente... Porque senão eu começo a viajar aqui na maionese, aqui na moto, e perco o fio da meada aqui da coisa. Então vamos lá. Basicamente, do que o Mises trata nesse capítulo do livro, gente, é o seguinte: ele faz uma contextualização histórica do capitalismo. Ele explica sobre o surgimento do capitalismo lá na Inglaterra, na Revolução Industrial. Um dos pontos que ele coloca que eu achei muito bacana é o que? Ele coloca os pontos que quando começaram a existir as fábricas, as indústrias têxteis, ocorreu uma saída da população do campo para as cidades, e isso gerou naturalmente uma revolta daqueles antigos senhores feudais que existiam no campo, porque eles perderam seus trabalhadores, né? Perderam seus trabalhadores e eles não gostaram nem um pouco disso, né? Então, um dos assuntos que ele fala no livro, que é muito interessante da gente notar, é justamente essa disputa que existe dos empresários que estão ali ascendendo, né? Naquele momento estão subindo socialmente, para aquela nobreza que existia anteriormente, e que essa nobreza se revolta contra os empresários, sabe? Então isso é uma coisa muito interessante de se notar, porque é onde você já vê uma tentativa de política de manipulação das massas. Porque o que acontece? À medida que essa nobreza a qual me referi, ela se revolta, ela começa a falar contra essas pessoas, esses empresários que estavam numa escalada social. E um dos outros pontos também que o Mises coloca é que anteriormente, quando existia a sociedade feudal, o que acontecia era que quando você nascia numa determinada classe social, você estava condenado a ficar nela o resto da sua vida. E a partir do advento do capitalismo, a partir do início do capitalismo, isso deixou de existir. Passou a ser possível uma ascensão social. Então ele demonstra isso de uma forma bem clara nessa primeira palestra, sabe?
uma outra coisa que ele também tem a oportunidade de colocar de um jeito muito legal é justamente o fato de que, previamente ao início do capitalismo, a população vivia numa situação abaixo de péssima, numa situação subhumana, e que após o início do capitalismo, essa condição melhorou substancialmente. Um dos dados que ele coloca para dar suporte para isso é que na Inglaterra, que é o país do início do capitalismo, né, a população em 80 anos mais do que dobrou. E um outro dado que ele coloca também, que eu achei muito legal, é o seguinte, que em termos mundiais, a partir do momento que surgiu o capitalismo até a data dessa palestra, ou seja, até o ano de 1958, a população mundial aumentou em 10 vezes. E a possibilidade desse aumento se deu única e exclusivamente pelo fato do capitalismo, pelo fato de que as condições de vida melhoraram. Então todas aquelas crianças que iriam nascer e morrer anteriormente dentro do sistema capitalista, elas tiveram a condição de viver, crescer e ter filhos. Então essa é uma das coisas que ele coloca nessa palestra, que é o primeiro capítulo do livro, né? Ele faz esse contexto histórico, que é muito bacana. Uma outra colocação que ele também faz é que numa economia de livre mercado, que é o termo que ele prefere usar, porque uma coisa que ele explica é o seguinte, que quem cunhou o termo capitalismo, que muitas vezes é visto de uma forma pejorativa, porque talvez a própria estrutura da palavra seja uma estrutura que a gente tende a ver negativamente, foi o Marx. O Marx foi o criador desse termo. E logicamente que o Marx achava o capitalismo uma coisa péssima. Então, como ele achava péssimo, ele quis criar uma palavra que fosse a pior possível. Mas o Mises demonstra que a teoria do Marx é totalmente errada, totalmente furada, meu cara. Não tem condição de acontecer o que o Marx previu em momento algum, porque o que o Marx previa é que dentro do capitalismo seria impossível a ascensão social, seria impossível a pessoa melhorar de vida, que ela sempre ganharia o mínimo possível para a sua, só o suficiente para a sua sobrevivência. Mas você pode perceber claramente, até mesmo em países como o Brasil, onde o nível de socialização que existe dos bens é muito grande, que a gente paga muito imposto, que não acontece esse fato, né? O que acontece é que tem muita gente aí que tem um salário muito acima da média, né? E mesmo aqueles que não têm um salário acima da média, muita gente ganha bem mais do que só o suficiente para a sua sobrevivência. Isso tudo o Mises trabalha nesse capítulo, sabe? Então ele trabalha essa desconstrução das teorias marxistas, ao mesmo tempo ele dá essa contextualização histórica do que acontece após o início do capitalismo, e ele demonstra que numa sociedade, aliás, capitalista, à medida que se aumenta a poupança da população, ou seja, à medida que os trabalhadores eles vão economizar seus recursos e vão investir dentro da economia, a tendência dessa economia é ficar cada vez mais rica. Ele comenta também sobre o que é conhecido como o milagre econômico alemão, que é o fato da Alemanha ter se desenvolvido economicamente de uma forma muito forte após a Segunda Guerra Mundial. E ele coloca que isso não se deu
por nenhum milagre, mas isso se deu única e exclusivamente pela adoção de um liberalismo econômico, impostos baixos e naturalmente a liberdade de cada um fazer o que quiser. Outro ponto também que é muito importante dentro da visão do Mises a respeito de toda essa teoria a respeito do capitalismo é o seguinte, é que dentro do capitalismo ele usa essa expressão que eu achei isso muito legal logo no começo do capítulo. Ele fala assim, ó, que a gente chama muitas vezes os grandes empresários de os reis, né? Às vezes tem o rei do chocolate, o rei dos imóveis, o rei dos automóveis. Mas o que acontece? Ele fala o seguinte, que a primeira função e a função principal desses supostos reis é servir ao seu público, e que esses mesmos reis, caso os seus clientes se tornem insatisfeitos com eles vão deixar de ser reis no primeiro momento. Então, olha o parquinho aí, ó, galera. O parquinho tá aí. Então essa é uma das coisas que eu achei muito legais. Então ele coloca essa questão de que para o empresário, o principal objetivo do empresário sempre é atender aos clientes, e sem isso ele não vive. Então ele quer os clientes não só atendidos, mas ele quer os clientes super satisfeitos. E ele também levanta a questão da concorrência, que os empresários eles brigam entre si para oferecer sempre o produto melhor possível pelo melhor preço possível, porque caso contrário ele vai sair das graças dos seus clientes e ao mesmo tempo ele vai perder mercado e talvez ele pode vir até a falir. Essa é uma questão muito interessante a gente abordar aqui. Eu estou tentando falar do capitalismo, mas sem sair do que o Mises falou, né? Porque inclusive me parece que ele vai ir para outros temas também depois, dentro do capitalismo, ao longo dos capítulos do livro. Então esse é um negócio também muito interessante, sabe? Então um ponto que ele foca muito fortemente é nessa questão da concorrência, que da concorrência sempre vai advir mais qualidade nos produtos e menores preços. Então isso é muito legal, porque ele fala o seguinte, que sempre o que vai acontecer, na verdade ele não fala isso, mas isso é uma coisa que a gente sabe dentro do estudo do capitalismo, que sempre o que vai acontecer é de o lucro tender a ser cada vez menor, porque com a concorrência, cada participante daquele mercado, para se manter no mercado, para ganhar mais mercado e para ficar melhor posicionado, ele vai ter sempre a tendência de baixar pouco a pouco o seu lucro. Então ele coloca essas questões e ele desconstrói de uma forma muito prática toda essa questão de você falar que dentro do capitalismo existe uma dominação dos empresários e que eles vão forçar de uma forma qualquer o cliente a fazer qualquer coisa. Eles não vão nunca forçar, porque simplesmente é impossível para eles forçar. Nenhum empresário tem condição de obrigar cliente algum a fazer coisa alguma. É impossível. Você não tem condição. Monopólios só existem com o apoio do governo. Se as pessoas são livres, outras pessoas, outros players vão entrar naquele mercado. Eles vão entrar para competir. Então, eles entrando para competir, o que vai acontecer? Vai existir uma disputa ali pelos preços e automaticamente olha os cachorros aí, os cachorros estão brigando, gente. E automaticamente
os preços vão tender, porque não é por lei, né? São tendências naturais, são como leis da natureza, né? Os preços vão tender a baixar. Ó, gente, então é isso aí. Eu trouxe para vocês hoje o primeiro capítulo, a primeira das 6 lições, que é sobre capitalismo. Eu quero ver que dia que eu vou conseguir trazer a próxima. Deixa eu dar uma parada aqui. Dar uma parada e pegar o livro aqui de novo para vocês. Eu quero ver que dia que eu vou trazer a próxima, porque eu tô lendo cada vez, pelo menos 2 vezes, cada uma das lições, para que eu possa naturalmente, deixa eu pegar aqui na minha mochila aqui, falar sabendo o que eu tô falando, né? Não é que de moto eu não posso, aqui ó, o livro tá aqui, eu não posso ter anotação, não posso ter nada, porque eu tô falando de moto, eu tenho que prestar atenção no trânsito, né? Lembrando que esse livro tá custando 20 conto na Amazon, versão física, e 11 conto a versão do Kindle. Olha aqui o nosso herói, aqui tá aqui, ó. Olha o Mises aí. Esse é o cara. E eu espero que lá do céu, onde é que ele tá uma hora dessa, ele esteja me abençoando aqui para fazer esse trabalho aqui para vocês de conscientização sobre esse tipo de conceito econômico, que é muito importante pra gente parar de acreditar no governo, né, gente? Vamos parar de acreditar nesses caras, porque mais do que tudo, na minha opinião, esses caras vão deixar de existir quando a gente parar de acreditar que eles podem fazer alguma coisa por nós. À medida que a gente parar de acreditar, nós também vamos parar de querer deixar o nosso dinheiro na mão deles. Falou, gente? É isso aí. Brigadão. Um abraço pra vocês. E fiquem com Deus. Tudo de bom. Feliz ano novo aí pra nós, que hoje é o último dia de 2019. Acabou 2019. Tchau, xará. Acabou 2019. Adeus. 2019 já passou. Vamos para 2020. E o resto das lições vai ser em 2020, hein, camarada? Será que dia que vai vir outra? Abração, falou, gente. Tchau, valeu!